Aqui, como havíamos prometido, e muita gente aguardando, nós estamos aqui com o professor Napoleão, professor de História, e ele que conhece da História, né, lecionou e ainda estuda História, lecionou muito tempo História, hoje é também professor de Krav Maga, que nós vamos, em outra oportunidade, falar sobre esse assunto, mas o assunto hoje é História. História, professor Napoleão, é um prazer recebê-lo, primeiramente, você atender nosso convite. Acho que a turma lá não ficou enciumada não, mas atender o nosso convite para que você pudesse falar sobre esse assunto, esse momento. É um prazer, boa tarde. Tá. Boa tarde, Richard Leitão, ouvintes da Educadora, boa tarde. E é sempre uma honra, um prazer estar aqui. E um convite seu é uma ordem. Quando eu vi o chamado, eu disse, vou sim, para colaborar, para ajudar no que eu puder, para dar um esclarecimento no sentido histórico da coisa, né? Porque as visões são várias, mas existe sim uma visão histórica em relação a esse conflito, e a gente pode conversar um pouco sobre isso agora. É muito interessante porque eu estou aqui acompanhando justamente sobre esse conflito Israel e Palestina, e nesse final de semana eu fiquei em casa e era só observando, tanto a história bíblica como a história a que chamamos, que você até citou, a história acadêmica, a história mais convencional. E, meu amigo Napoleão, a gente vê várias interpretações. Estamos vendo uma tristeza aí no Brasil polarizando a política, né? Uma polarização política. Agora, de certa forma, é uma grande tristeza o que a gente vê acontecendo, já milhares de mortos, né? E não é de agora que isso vem acontecendo. Como é que você está vendo essa realidade? E muitos se perguntam, mas por que essa guerra? De onde vem essa guerra? Aí eu estava observando, como diz o dito popular, um emblema, estava observando um card que colocou assim, uma turma mandou para mim, o Brasil, aí colocou assim, um trechozinho, você viu? Um trechozinho Israel, aí depois, em 1948, aí 2023, Israel tomando quase todo, uma analogia, né? Mas pelo que eu vi, não foi bem isso. E eu vou colocar depois da tela para o professor Napoleão, o que é que aconteceu? De onde é que vem todo esse histórico de guerras que Israel tem passado? Bom, a história, claro que ela é um pouco mais complicada para se explicar rapidamente, mas a origem ela não é nova, ela é antiga mesmo, existem conflitos ali naquela região entre estes povos, que são povos primos, são povos que você não consegue diferenciar muito, etnicamente falando, são povos que vêm de uma mesma raiz, inclusive pela visão bíblica, são dois irmãos, né? Então você tem a visão histórica que sabe disso também. Há uma relação muito próxima entre eles. E é uma briga antiquíssima, mas ela criou uma nova face mais violenta a partir do século XIX, com o surgimento do antissemitismo no mundo, que vai ter o seu auge, antissemitismo a aversão ao judaísmo, ao judeu, é isso. E vai piorar muito isso, vai piorar muito esse conflito, vai ser a raiz do que virá depois. Você tem a Primeira Guerra Mundial, que leva à decadência do Império Turco-Otomano. Aí você pergunta, mas o que é que tem a ver? Muito a ver, porque isso causou... Turco da Turquia? Isso. Dos povos otomanos, né, islâmicos, que dominou uma parte do mundo como nós conhecemos. Ao acabar a Primeira Guerra Mundial, esse império entra numa decadência que já vinha. Isso causou no Dar al-Islam, que é o mundo árabe, uma espécie de tristeza, rancor, revanchismo, não só pela decadência do Império Turco, mas também pelo colonialismo europeu. Então você vê aí já um cenário que vai recrudescer com Israel. Isso, após a Primeira Guerra, você está falando aí de 1919, sim. Você está falando aí do início do século XX. Sim. Você vê como é antigo. Então, após esse episódio, você tem Muito bem. Está mostrando a imagem, ele está mostrando justamente a imagem. Estou vendo. Né, essa imagem da Arábia Saudita, Israel. Eu acho que tem outra melhor, que mostra realmente Israel. Isso, bem pequenininho, Israel é bem pequenininho ali no meio do mundo árabe, né? Ah, foi na época do Império Turco-Otomano, né? Sim.
Então você tem aí esse império que entra em decadência e você... Ele é estudante de geografia, né, Sérgio? Eu percebi agora. Ele estava fazendo assim para mim, eu sem entender o que ele estava... Obrigado, irmão. Tamo junto. E aí você tem um período que é próprio para o nascimento do que a gente conhece hoje como fundamentalismo islâmico, que nasce desse rancor contra o Ocidente, principalmente no Egito. Olha como a coisa é um pouco, né, bem mais antiga do que a gente imagina. Ô, Napoleão, antes da gente partir, eu estava vendo, na história bíblica fala justamente que, né, os descendentes de Ismael, filho de Agar, como Abraão, formaram o povo árabe. Aí a história bíblica também fala que os descendentes de Isaac formaram o povo de Israel. Né? Tem toda essa história bíblica no que diz respeito. Não sei se a história... Existe uma relação com a história acadêmica também, ou essa relação... Há muita coisa que a Bíblia fala e que pode ser estudado, e é estudado na academia, na arqueologia. Sim. Existem especialistas nisso. Tá? Mas a história, vamos dizer, no sentido mais convencional, ela não tem a visão religiosa. Ela busca, inclusive, várias visões, inclusive de várias religiões, para serem estudadas. E de vários historiadores. Existe a visão islâmica, existe a visão judaica, existe a visão cristã e existe a visão acadêmica. Eu estava vendo também, no final de semana, que em 70 depois de Cristo, general, Tito, é isso? Filho do imperador Vespasiano. Sim, exatamente. Aí aconteceu novamente uma guerra contra os judeus, foi isso? Isso, e aí a gente pode chegar aí, pegando esse gancho do fim da Primeira Guerra. Você vê surgir os fundamentalismos islâmicos. Sim. E o fundamentalismo islâmico, como resposta à entrada dos europeus e a uma guerra que é aí sim secular entre Ocidente e Oriente, se você consegue ir até a Grécia Antiga. Quem é o Ocidente e quem é o Oriente? O Ocidente, Europa e Américas, né? E o Oriente, a China, a Rússia, mundo islâmico, a Ásia. Então você tem ali duas civilizações que não é de hoje, que entram em choque. Quando você tem o fim da Primeira Guerra Mundial, surgem os fundamentalismos. E, ao mesmo tempo, você vê o nacionalsocialismo alemão, que a gente conhece como nazismo, ele surgir fortemente. Você vê o fascismo italiano, nacionalsocialismo alemão. Quer dizer que Hitler veio desse nacionalsocialismo? Ele se dizia o verdadeiro marxista no início. Né? Era? Ele brigou com os russos porque os russos teriam, entre outras coisas, o elemento judaico. Que a Revolução Russa foi feita por judeus, uma parte. Trotsky, por exemplo. Então era uma coisa que o próprio nazismo não batia, não aceitava. Eles foram aliados durante um tempo, mas quando a Segunda Guerra começa, aí você percebe um afastamento entre o bolchevismo russo e o nacionalsocialismo alemão. Os dois têm facetas, mas pregam muito parecido algumas coisas. Como, por exemplo, o fim da propriedade, o Estado tomando conta de tudo, a estatização das almas, não só dos bens de produção, mas aí seria um outro assunto, né? Mas quando isso começa a surgir no mundo, os judeus precisam de uma pátria, cada vez mais, porque o antissemitismo começa a persegui-los em vários lugares do mundo. Então surge na Europa um movimento que ficou conhecido como sionismo. O sionismo, criado por Theodor Herzl, que era um jornalista austro-húngaro. Esse sionismo prega a volta para casa. Era judeu austro-húngaro, e ele prega a volta para casa, para Sion, ou Zion. Agora você imagine essas ideologias naquela época. O sionismo vem dessa nomenclatura. Exatamente. Sion é um dos nomes, né, da terra sagrada. Aí o sionismo quer dizer voltar para casa. Voltar para casa. Então isso vira uma coisa muito forte. Com o antissemitismo atingindo o auge, o ápice, você vai ter agora a perseguição real na prática dos campos de concentração, da perseguição na Europa e em outros lugares do mundo aos judeus. Quando termina a Segunda Guerra, adiantando bem a história, para a gente ter um tempo curto, né? Aí existe uma comoção mundial para que os judeus realmente
Isso depois da voltam Segunda Guerra. Depois da Segunda Guerra Mundial. Depois do Holocausto, depois do massacre. Holocausto, aquela coisa indizível que não dá nem para você descrever. Quem já esteve nos campos de concentração, como Auschwitz, por exemplo, pessoalmente não volta a mesma pessoa. É o verdadeiro mal. Então, quando termina a Segunda Guerra Mundial, os próprios russos, quando invadem os campos de concentração, acostumados com guerras há séculos, ficam horrorizados, né? Ficam impressionados com a crueldade feita com os judeus. Isso cria um clima para que, finalmente, o judeu volte para casa, para que ele tenha um lar nacional. Antes, o lar que ele tinha era a Torá, que ele carregava para onde ele ia, agora, a língua judaica e a crença em Deus. Sim. Agora, assim. É interessante, eu estava acompanhando, Napoleão, os judeus, eles, mesmo não tendo um território inicialmente, antes de fazer essa pergunta, eu pergunto, mas aí eu vou relacionar, se tem alguma relação com Canaã, a terra prometida, porque eu vi alguns falando, olha, essa parte hoje da Palestina era justamente uma parte que envolve tem a Cisjordânia, né? Tem ali a fronteira com o Egito, com a Arábia, com Líbano, é isso? Líbano. Isso. E essa área aqui, a Palestina era a área de terra de Canaã. Seria interessante a gente entender de onde surge esse nome Palestina. Sim, isso. Né? Ele surge depois da expulsão dos judeus, no ano 70 depois de Cristo. Que foi justamente a invasão, a diáspora. A invasão do imperador Vespasiano através do seu filho, general Tito. Sim. E aí os judeus são expulsos da sua Mas terra. aí, nesse caso, os judeus tinham terra, então? Sim, eles moravam lá. Antes de 70 tinha terra. Tinha, sim. Isso não era de hoje, né? Antiquíssimo. Eles estão lá há 4.000 anos. Ocorre que, após a expulsão deles, o imperador romano que substituiu depois o Vespasiano, que vai ser o imperador Adriano, ele vai criar para aquela terra um novo nome. Não vai mais se chamar Judeia. Sim. Vai se chamar Síria-Palestina. Quer dizer que antes ali era Judeia. Era Judeia. A Judeia não existe mais, então? Nesse sentido, não. Nesse sentido, não. Não, nesse sentido, não. O que acontece? Ele cria um novo termo para que os judeus sejam esquecidos. Sim. Para enterrar definitivamente a memória daquele povo que entra em guerra com Roma, faz várias revoltas contra Roma, e Roma resolve, como era comum na época, ela fez isso com Cartago, salgava o chão, no caso de Cartago, né, para que nada nascesse lá. E aconteceu isso, e ele começa a chamar de Síria-Palestina em homenagem a um povo que não existia mais, chamado de filisteus. Justamente os filisteus da terra de Canaã. Aí você vai para Canaã. Exatamente. Esse povo já não existia há uns 500 anos, pela arqueologia. Só que ele faz renascer esse termo, Palestine, Filisteia. Posteriormente, os povos que ocupam a região vão ficar conhecidos como palestinos. Quer dizer que antes da terra ser do povo árabe islâmico, antes era já do povo judeu? O que você chama de povo árabe não é uma coisa tão antiga quanto o Antigo Testamento. Não. Sim. É diferente dos hebreus. Na verdade, a palavra... Porque está relacionado ao árabe e islâmico, judeu, israelita. Posso explicar rapidinho aqui, que é o seguinte. O povo árabe, na verdade, não é um povo. Uma confederação de povos. Árabe significa aquele que monta camelo, é a palavra. E aí você pode estar falando aí de árabes que ocupam a Arábia Saudita, que ocupam a Jordânia, que estão em Israel, árabes palestinos. Árabe, na verdade, não é exatamente como a gente entende, por exemplo, o povo brasileiro. Entende? Não há essa unidade. Inclusive, o povo árabe é bastante dividido, né? Eles têm várias divisões internas, que é diferente do povo judeu. Se você pegar, por exemplo, os xiitas, os sunitas, e aí seria um outro assunto, você vai ver que o povo árabe, na verdade, você tem 1 bilhão e 200, 300 milhões de árabes islâmicos no mundo, e aí você pergunte a eles quantos destes árabes apoiam os crimes do Hamas, por exemplo. Graças a Deus, uma pequena parte dos árabes. Você imagine se houvesse 1 bilhão de terroristas no mundo.
Ô, Napoleão, eu tenho que ir aqui para as redes sociais que você está um digital influencer, professor. O pessoal está participando Isso aqui. Isso é bondade sua, porque o digital influencer é o senhor. Olha só. Olha só, nós temos aqui várias pessoas comentando e dizendo o seguinte: olha, quem tira. Ainda tem muito comentário também. Professor Irmão Napoleão, Fabrício Ferreira da igreja. Um abraço, Fabrício, que é mestre de obras, mestre um abraço. De obras, é um grande homem de Deus, conhecedor. Aí aqui eu tenho muita gente no YouTube. Olha, boa tarde, Richard. Um abraço ao professor Napoleão. Um abraço. Olha só, Eduarda Flores está dizendo maravilhoso. Bravo, professor. História, quem sabe. Essa daqui você não conhece, Osiana Carneiro, boa tarde, um abraço. Boa tarde, dona Osiana, minha esposa, né? Olha, realista, bota aí seu nome, que eu não sei, tem realista aí, olha, é ótimo conhecimento do professor Napoleão, excelente entrevista. Para quem está iniciando o estudo no assunto, Deus prometeu um filho a Abraão, o filho da promessa, Isaac, o povo judeu e seus descendentes, porém Abraão teve um filho chamado Ismael. Marcos Lima, informações importantes. E o povo muçulmano são descendentes. Bem, tem uma pergunta: se o povo muçulmano são descendente de Ismael. Já. Pessoal, vai aí compartilhando. Olha, você está vendo que esse assunto é esclarecedor. Esse assunto é importante. Napoleão, como já almoçou, 3 horas vai ser pouco aqui para Napoleão. Meu querido professor Napoleão, meu querido professor Napoleão, é bem interessante o que você está falando aí, né, sobre toda essa conjuntura. O senhor estava tocando num assunto, tem uma pergunta se o povo muçulmano veio de onde? Eu entendo. A pergunta, ela é muito comum. Com o tempo que eu dava aula, eu dei aula 26 anos da minha vida, né? E hoje eu já não estou mais em sala de aula. Faço outro, como você lembrou bem, trabalho com outras coisas. Mas continua sempre se atualizando, que hoje o mundo é da informação. É como você ser músico. Você pode até deixar de ir para o palco, mas você continua tocando em casa, continua pesquisando, é uma vocação. Então, há pessoas que têm vocação para serem grandes mestres de obra, como o Fabrício, que é uma arte, meu bisavô era mestre de obra, né? E tem gente que nasceu para estudar, para dar uma olhada, para tentar esclarecer, até mesmo para si próprio, para tirar as dúvidas. E se confunde muito, Richard. Eu vou já pegar o muçulmano. Muçulmano com árabe. Eu vou já pegar mais antes, só para a gente. Porque eu vi um contexto justamente sobre essa realidade do povo. Nós vamos já voltar para os muçulmanos para falar sobre os povos. E eu quero entrar na realidade de hoje também. O que está dando mais polêmica, eu estou observando. Uns dizem: Israel tomou as terras. Israel invadiu as terras. Israel faz o povo da faixa de Gaza sofrer e o Hamas é quem dá toda uma atenção social. Aí outros dizem assim: olha, a terra já era de Israel, como você colocou, em 70, né, antes de Cristo, depois veio o imperador Cláudio. A terra já era de Israel antes disso. Né? Eu vi outros dizendo: olha, para você ver como o povo de Israel, o povo judeu é interessante, que passaram quase 2.800 anos, quase 2.000 anos, e nunca perderam sua cultura, sua essência, né? Nem sua tradição. De quem eram as terras mesmo? Israel está invadindo mesmo? A guerra é causada por causa disso? Não. A guerra é causada por inúmeros fatores. Você simplificar, dizer que é por causa de terra, onde não existe nem petróleo, é simplificar demais. É muito mais do que isso. Há interesses. Quando Israel foi criada, você estava iniciando a Guerra Fria. Então, é verdade, sim, que Israel aliou-se ao Ocidente e, no momento de Guerra Fria, a União Soviética via Israel como uma ameaça. E começa a financiar os povos árabes para combater Israel. Então, essa é uma informação importante, que vai muito além de religião, que vai muito além de interesses por terra. Óbvio que há esse problema também, terra. Sim, mas não é o único. Você reduzir a isso é falta de conhecimento, porque, na verdade, há um interesse estratégico, há um interesse em plena Guerra Fria de quem vai ter uma entrada para o Oriente, como é a Turquia, a Grécia e Israel. Se você pegar a história da região, todos os impérios famosos e grandes controlaram, em algum momento, o Oriente Médio, controlaram Jerusalém. Então você tem tudo. Agora que se confunde muito muçulmano com árabe, como se todo árabe fosse muçulmano. Não é verdade. Na verdade, o Islã é uma civilização, né, e a religião muçulmana é
a fé dessa civilização. Então o Islã é muito maior do que simplesmente a religião muçulmana. Tá? Você pode pertencer ao mundo islâmico e não ser um islâmico, como é, por exemplo, o pessoal do Hamas, que na verdade é uma organização criminosa. E aí que eu vou entrar nesse ponto. Quando eu era criança, que a gente ouvia falar da luta árabe-israelense, você tinha o Fatah. O Fatah era comandado por Yasser Arafat, que era, inclusive chegou a falar na ONU, que era com toda... Ainda existe na Cisjordânia o Fatah? Existe, é um partido político, mas que foi combatido pelo Hamas, foi praticamente destruído pelo Hamas, porque era um partido que ainda tinha alguma consciência. E você, quando você fala de Hamas, você não está falando de pessoas comuns, normais. Você está falando de terroristas, psicopatas, assassinos, cujo mundo islâmico, boa parte, tem a aversão a eles. Então, quando eu vejo gente defendendo o Hamas, me assusta. Porque boa parte do mundo islâmico não quer nem ouvir falar desse nome. Para você ter uma ideia. É mais ou menos como a Irmandade Muçulmana ou como aquele Hezbollah. Porque a gente acha que tudo isso é ali na Síria, né? E que o Irã apoia, tanto o Hamas como o Hezbollah. Agora, quando você lembra dos anos 70, eu era criança e eu ouvia falar de Yasser Arafat, ainda havia uma aura de romantismo na chamada luta palestina. Ainda havia isso. Porque havia um certo, vamos dizer assim, reconhecimento de que aquela guerra poderia realmente ser para enfrentar algumas injustiças que estavam sendo cometidas por Israel. Porque Israel não é perfeito. Israel é um país como qualquer outro, erra também, acerta e erra. Mas hoje o que se tem não são, como a mídia coloca, combatentes. Olha o nome que a grande mídia usa para esses caras, combatentes da liberdade. Os caras são assassinos, são psicopatas, eles estão pegando criança e colocando em jaulas. Ah, mas Israel, quando ataca... Sim, mas é bem diferente. É uma defesa. Quando você tem uma criança como alvo específico, é diferente de você ter efeitos de uma guerra onde, infelizmente, morrem crianças. É uma guerra. E guerra, toda guerra é suja e trágica. Agora, qual dos dois tem a intenção de botar crianças em jaulas, vilipendiar corpos, torturar à torta e à direita? Isso é um negócio tão devastador que você vê os próprios árabes já pedindo para o Hamas parar. Porque isso suja o nome do mundo árabe. Né? E olha que você já imaginou, parece que eu estou fazendo uma defesa, mas é a justiça. Você imagine se todo árabe fosse terrorista. 1 bilhão de terroristas. Então é óbvio que há outros interesses sustentando o Hamas. O Irã e talvez outros países que veem Israel, que é a única democracia em uma região comandada por teocracias, comandada por regimes autoritários, a única democracia da região é Israel. Então, quando se diz que Israel é quem está provocando a guerra, não procede. Pela visão histórica, vamos lá, 1947, 1948, o Estado de Israel é criado. No primeiro dia após... No dia seguinte começou a guerra, que dura até hoje. E o pior que... Aí você diz assim, qual o motivo? Simplesmente porque uma parte daquelas pessoas que estão na Palestina acham que Israel não deve existir. E que os judeus têm que ser exterminados da face da terra. Inclusive o próprio líder do Hamas, em alguns vídeos a gente viu falando justamente que não é uma questão só de terra, porque não quer que exista o povo de Israel. Parece que parte para as questões... Parte para as questões raciais, religiosas e mágoas. Por exemplo, essa guerra agora começou no dia da guerra do Yom Kippur. Em 1973, no dia 6, 7 de outubro, começou a famosa guerra do Yom Kippur. Justamente a data que começou de novo. Então, você vê que eles guardam coisas de décadas. Interessante, professor. Olha, tem muita gente. Pessoal, quem quiser fazer uma pergunta, fique à vontade também. O que for possível responder, se responde. Olha, muita gente aqui. Fique à vontade para mandar, tanto no YouTube, no Facebook. O pessoal está forte aqui no YouTube participando. Olha, nem eles lá suportam Hamas. Aí vem um brasileiro querendo defender... eu vi isso aqui mesmo, a turma do Brasil defendendo o Hamas, sendo solidário com o Hamas.
Mas eu falo, a Silene Melo, um abraço para o pastor Edinaldo. Opa, um abraço, pastor. Abraço a Silene. Rapaz, boa tarde, a paz do Senhor. Olha, parabéns, irmão Napoleão, assunto importantíssimo. Deixa eu pedir uma coisa para vocês, compartilha esse link aqui, vai compartilhando no YouTube, vai compartilhando no Facebook, compartilha nos seus grupos, porque esse assunto é importante, importantíssimo. Ô, professor Napoleão, o interessante é que no meio de tudo isso, e o senhor pode me confirmar, tem o Hamas e tem uma parte, digamos assim, mais extremista, né, dos palestinos, que tem essa visão. Agora, na Cisjordânia, ali onde fica em torno a Jerusalém, a Cisjordânia, parece que os árabes têm sua liberdade, conversam com o povo judeu, né, têm a sua liberdade religiosa, vivem tranquilamente. Se você vier para o Brasil e ver alguma comunidade, nas comunidades, quando não está nesses períodos de conflito que acende as paixões, claro, óbvio, né? Claro. Mas os árabes e judeus que moram no Brasil, você já viu eles se matando? Não. Eu já vi, tive a oportunidade de conviver com um e com o outro. E já teve a oportunidade? Já vi sentados na mesa, conversando e batendo papo, como se fossem velhos amigos e são. Você entende que o motivo vai muito além do que a gente... E lá também, em Israel... Sim, em Israel, o parlamento israelense tem um partido de árabes palestinos, defendendo seus interesses dentro do parlamento. Democraticamente. Israel podia dizer, não, mas aqui dentro do nosso ambiente, não. E isso, a não ser em casos muito especiais, eles não são ouvidos, como caso de guerra. Mas em casos normais, o primeiro-ministro israelense consulta o parlamento. E você tem lá árabes dizendo, não, isso pode, isso não pode, votando. Isso acontece no mundo árabe. E aí, agora sim, uma crítica ao mundo árabe. Teocracias, como o Irã, regimes terríveis, horrorosos, como o da Síria. Então, quando eu vejo a situação lá, e vejo como historiador também, mas como ser humano, é muito difícil. O que acontece no Irã e na Síria? Bota aí o mapa de Israel. O Irã e Síria são casos, né, se eu fosse levar para o lado espiritual, eu acho que as potestades do ar estão ali em cima, né? Assim, de demônios é muito muita pesado. Maldade. Muita guerra, muitos conflitos. A Síria, o Irã é o que nós chamávamos de Pérsia. E que nos anos 30 se tornou Irã. E é onde tem o Hezbollah, que é outro grupo que estava comemorando. E dizem, uma pergunta, rapaz, Napoleão, é tanta pergunta, Napoleão. Eu tô vendo. Você está vendo meus olhos? Fica à vontade, meu já faz o contato para ver se você vai. Professor Napoleão, vem surgindo tanta pergunta aqui. Sério, se você tiver alguma pergunta, pega o microfone, viu? Pode pegar o microfone aí, um dos microfones, eu fico com esse. E como ele é da geografia, tenho certeza que tem muita pergunta também, viu? Professor Napoleão, está aqui atualmente, a gente vai para a história e vem para o atual. Professor Napoleão está aí na mídia dizendo o seguinte também, olha, o Hamas, que é um pequeno grupo de terroristas, comparado com o grande exército de Israel, está tendo o apoio do Irã através do Hezbollah, para que possa fazer essa movimentação, porque Israel estaria num acordo de paz com a Arábia Saudita. Sim, é verdade. É verdade, né? A Arábia Saudita, que vem ali dos anos 60, como a gente conhece hoje... Inimiga também de Israel nesse processo, e já teve de invadir no dia depois de 1948. A Arábia Saudita já é mais tranquilo em relação a Israel. Existem partidos dentro da Arábia Saudita que são contra Israel. Tá? Mas a dinastia Al-Saud, daí vem o nome saudita, ela é tradicionalmente a aliada do Ocidente. Ela é uma dinastia que subiu ao poder com apoio americano. Inclusive o Irã estava muito assim, porque, olha, tem uma ligação, mas agora vai se aliar com o Ocidente. Interessante você tocar nisso, porque os sauditas talvez sejam um dos povos, a região, que mais combatem o terrorismo. Lá surgiu, por exemplo, a seita Wahhabita. E a gente pensa que saiu de lá. Sunita Wahhabita. Sabe quem era Sunita Wahhabita? Que são tão terríveis. Osama Bin Laden. Então, para você ter uma ideia, os sauditas têm um trabalho danado com esses caras, para tentar segurá-los, porque a gente acha que todo árabe aplaude esse tipo de coisa. Não. Muitas nações árabes lutam contra o terrorismo no seu próprio território. Não é à toa que, por exemplo, países como a Arábia Saudita têm muros de contenção para evitar que os palestinos migrem para lá. Será que isso é de graça? Muitos países árabes têm muros de contenção para que os palestinos não entrem lá.
Parece hipocrisia. Eles defendem os palestinos, mas quando os palestinos vão para lá, eles fecham as portas. Porque eles sabem que ali no meio vem terrorista. Isso é talvez a maior tragédia da guerra. Só frisando, qual é o país? Arábia Saudita, Jordânia, Síria, todos esses países têm reservas com aqueles que fogem da guerra. Porque eles sabem que ali vêm os terroristas infiltrados. Sim. E essa é uma tragédia, porque o terror do Hamas ataca os países se colocando no meio de civis. Sim. Isso é denunciado na ONU constantemente. Hamas, Hezbollah também do Eles Irã. atiram em Israel dentro de hospitais. Então, imagina a situação. Você é Israel e eu estou atirando em você. E eu vou te matar. Aí você não vai atirar em mim porque eu estou dentro de um hospital. Infelizmente, é assim que os terroristas agem. E quando Israel Inclusive, ataca, eles estão pegando pessoas de Israel, idosos, crianças, Estão famílias, e usando também, levando para não ser atacado. estão usando como escudos humanos. Então você imagine o nível de consciência que não tem, né? Não tem. Desse tipo de gente. Quem já estudou esse assunto, eu já estudei cansativamente isso, inclusive com relatórios que eu tinha acesso por causa da atividade que eu fiz, né? E faço, que é o Krav Maga, que é uma luta israelense. Então eu conheci pessoalmente instrutores israelenses, conheci pessoas ligadas a isso. E é impressionante o nível de selvageria desses caras. E você tem ali literalmente a luta de um país que legitimamente tem o direito de existir, Sim. que é Israel. Isso não significa que os palestinos também não tenham esse direito. Sim, sim. Ninguém nunca disse isso. Mas na hora que a ONU fez a divisão, para você ter uma ideia, o Oswaldo Aranha, o brasileiro Oswaldo Aranha, Sim. ele teve que esmurrar a mesa, porque os árabes rebolavam coisa, gritavam, simplesmente porque Israel ia existir. Mesmo a ONU tendo garantido aos árabes, olha, vocês vão ter o país de vocês também, e pode circular um com o outro, qual o problema? Mas você veja o interesse da Guerra Fria, quando no mesmo dia a União Soviética entrou em contato com o presidente do Egito e perguntou o que é que ele queria para destruir Israel. Porque Israel era a União Soviética. União Soviética. Por quê? Porque a Israel era claramente uma nação ligada aos Estados Unidos. Então você está falando da Guerra Fria. Aí eu vou trazer para atual. Tem outra informação que, inclusive, jornalistas estavam falando, de que a antiga União Soviética e hoje Rússia, aliada do Irã, estaria naturalmente fazendo todo esse movimento junto ao Irã, e o Irã junto ao Hamas para que pudesse também, digamos assim, olhar a cortina de fumaça. Vamos tirar o foco da guerra da Rússia com a Ucrânia. Será que isso é possível, hein? Nos bastidores desse mundo. Quando você fala de geopolítica, eu aprendi que tudo é possível, tá? Mas existe essa aliança China, Rússia e Irã. Ela existe mesmo, a gente chama isso de eurasianismo. Uma das barreiras que impede o eurasianismo chama-se Israel. Pronto, que impede a passagem para a Europa, por exemplo. Uma outra barreira, Turquia. Sim, a Turquia é aliada. A Turquia, uma hora está com um, outra hora está com outro. Não quer briga com ninguém. A Turquia é muito esperta. O que foi a Grécia antigamente, nós temos a Polônia, por exemplo, são o que a gente chama na geopolítica. A Polônia hoje é aliada ao Ocidente. Muito. Agora você tem o termo Heartland, terra do coração, que são lugares que são passagens importantes entre os continentes ou entre os países. Quem comanda aquilo, comanda as passagens. Então não é à toa que Israel é tão disputada, né? Então tem interesse político, tem interesse econômico. A Rússia tem os seus interesses nesse conflito, não tenha dúvida disso. O fato dela estar aliada com o Irã precisa ser olhado com muita calma. Por quê, professor? Porque o Irã, se a guerra piorar, se a guerra se aproximar de se tornar generalizada, a Rússia é um país que pode impedir isso. Aliada do Irã. Pode frear o Irã. Eu diria que o único país, tirando os Estados Unidos, que hoje me parece comandado por uma mão muito frágil, muito fraca, Sim. que é o Biden, né? É diferente do seu antecessor, de outros presidentes americanos, e quando o mundo percebe a fraqueza americana, muita coisa muda, porque os países começam a ser invadidos. Você vê agora a invasão da Ucrânia, né? Embora você tenha também
Essas realidades que precisam ser olhadas com muito cuidado. Talvez precise o Ocidente pedir ajuda à Rússia. Olha que coisa interessante. O mesmo Ocidente que está falando mal do Putin, está falando mal da Rússia. Aí será que isso aí, rapaz, a gente vai vendo... É bem mais complicado do que e eu estou outra falando. coisa, professor, tá? a gente vê o mundo, você olhando numa linha de quem está no poder. Sim. Né? Inclusive, eu estou lendo um livro agora, comprei esse livro, As 42 Leis do Poder, né? É interessante que o que acontece, rapaz, a gente vê coisas que acontecem lá em cima, e a gente, rapaz, eu não tenho coragem, eu fico pensando, se eu fosse um homem do poder, eu não teria coragem de fazer isso que eles fazem. O que é que eu estou colocando? Né? Tem até o príncipe de Maquiavel, mas o que é que eu estou colocando? O que acontece lá, as negociações, as estratégias, por exemplo, se o senhor está dizendo isso aqui, rapaz, a Rússia, ela quer ser vista aqui pelo Ocidente, a Rússia, ela quer, não é chantagear, mas olha, vocês querem alguma coisa de mim? Não seria a primeira vez. Né? Vocês querem... Vê como bate bem direitinho Rússia, Irã, Palestino, Hamas. Aí, de repente, o Ocidente, você diz agora, o Ocidente, Rússia, você tem o poder do Irã não entrar nesse negócio aí, vamos calmar essa coisa. Sim, mas o que é que vocês vão me dar em troca? Isso aconteceu... Vocês vão me apoiar com a Ucrânia? Isso aconteceu em 1942, 43, quando os aliados foram pedir ajuda àquele que eles consideravam o demônio encarnado na Terra, que chamava-se Joseph Stalin. Então você viu ali 2 países, socialismo, bolchevique, stalinista, e você tem Inglaterra, Estados Unidos, o Reino Unido ali, né? Se juntando para ir pedir ajuda a quem? A Rússia. A situação era maior. O inimigo do meu... Né? Mas o que é que Stalin pediu em troca? O leste europeu. E os aliados deram. Então eles fizeram uma troca. Você nos ajuda a destruir o nacionalsocialismo alemão e a gente dá o que você quiser. Eu quero o leste europeu. Foi feito. E o que veio depois, não precisa dizer que foi tão terrível, tão desgraçadamente ruim, que é os romenos, os búlgaros, os poloneses, até hoje sofrem para esquecer o que eles sofreram na mão do socialismo russo. Mas foi uma troca. Você vai vir depois falar sobre socialismo, eu vou convidar socialismo e capitalismo, meu professor, para a gente vir falar sobre esse assunto. Com muita honra, muita alegria. O convite seu é uma ordem. Ô, meu professor, olha, mas eu já estou me animando até para o Krav Maga também, viu? Duvido, você falou que ia, mas até hoje não. Olha, parabéns por essa aula precisa. O conflito entre o Hamas e Israel, professor Napoleão Alan Maia. Ao pastor Alan, muito obrigado. Olha, estar normalizando tortura contra crianças. O Fantástico ontem estava praticamente parabenizando o Hamas. Isso é inadmissível. É terrível, isso é inadmissível, inclusive para qualquer ser humano, seja islâmico, seja cristão, seja judeu. Né? Eu queria pedir agora, professor, para as pessoas compartilharem esse link. Pessoal, eu estou aqui com fome, eu não almocei ainda, merendei cedo para resolver várias coisas. Né? Tinha um compromisso de terminar o programa 1h, mas nós estamos caminhando. E 1h30 eu tinha outro compromisso, mas eu já mandei um zap aqui, porque o assunto está muito bom com o professor Napoleão. Eu quero fazer um pedido. O professor Napoleão tirou o tempo dele para vir aqui. Não almoçou ainda não, né, professor? Não. Tá vendo? Não almoçou ainda. Então eu peço a você, compartilhe esse link do YouTube, compartilhe esse link do Facebook, faça a sua pergunta, faça o seu comentário, porque, olha, a doutora Josiane está mandando um abraço, esposa do Hilário. Parabéns pela abordagem, Richard, desse tema muito atual. E leio muito sobre o Holocausto e meu medo é que, de repente, este mundo louco, cheio de ódio, queira um novo Holocausto. Os judeus são democratas, livres, independentes. Isso traz ódio aos terroristas. Israel está se defendendo. Paz ao mundo. Parabenizando o professor Napoleão. Obrigado, doutor Josiane. Muita gente comentando, fique à vontade. Eu queria saber, tem um nome aqui realista, muito bom. Bota o seu nome aí também. Vai compartilhando o link, olha, desde o YouTube, porque tem mais perguntas. Célio, você pegou aí o mapa de Israel. Isso que eu queria pegar. Pronto, você está vendo aí na tela. O professor Napoleão vai explicar na tela o mapa de Israel. A escalada do conflito palestino. É bom que se diga que nem todo palestino, como o senhor colocou, nem todo árabe, sim. Ele é inimigo de Israel, do povo judeu, não é? Não, se isso fosse verdade, Israel não existiria mais. Você está falando aí, Israel é cercada por um mar de países árabes, mas os governos
Sim, são contra, mas isso não significa que a população islâmica árabe seja contra, porque senão não haveria mais Israel. Muito bem. Aí o mapa de Israel, o que é que está sendo colocado por parte da mídia? Né, que o Hamas social, o Hamas faz um trabalho de defesa do povo palestino, e está por parte da mídia maldosa. Israel é quem invadiu e ampliou seu território. Aí, em 1948, um dia após ser formado o Estado de Israel, Egito e todos esses países fronteiras invadiram. Essa história ela é mal contada desde do colégio, né? Ela é sempre deturpada. Isso vem um pouco da história de que Israel é a favor dos Estados Unidos sempre. Então, como nós temos uma educação e uma mídia muito voltada para o pensamento esquerdo, Israel é relacionado com a esquerda. Desculpe, com a direita. Uhum. E aí é simplificar demais, porque, na verdade, os partidos comunistas, o partido esquerdista em Israel sempre foi muito forte. E já esteve no poder. Já esteve no poder. Então, os kibbutz eram quase que experiências socialistas ali. Mas né? o interessante, quase. professor, Não era... me fale Sim. sobre isso. O Israel, seja direita, seja esquerda, é como os Estados Unidos, seja direita ou esquerda, mas eles são bem ou patriotas ou assim bem nacionalistas, é assim? Se você é bem diferente do Ocidente, por exemplo. A cabeça deles é diferente, não só deles, da região do Oriente. Os russos, os israelenses, o povo árabe também, os povos que formam o que a gente chama de povo árabe. A cabeça deles é diferente. O que a gente chama de nação, para eles, é uma coisa muito mais profunda, antiga. Nós temos 500 anos, você tem países e povos lá com 2.000, 3.000, 4.000 anos. Então, só o Iraque, por exemplo, o Irã são nações antigas, né? Então, isso é ancestral neles, é muito profundo. Quanto ao território, você imagina o seguinte, Israel foi fundada e no dia seguinte foi atacada por uma coalizão de povos, de países, comandadas pelo Egito, pela Síria e pela Jordânia. Você vai ter depois vários conflitos ocorrendo, com o Egito à frente, às vezes a Síria se destacando, o Líbano. E nesses conflitos, Israel era para ter sido destruída e milagrosamente não foi. E precisava ampliar o território para proteção? Aí é que está. Toda vida que Israel respondia a um ataque, ela tomava um território. Como uma proteção. Ela dizia, aqui agora vocês não me atacam mais daqui. E justamente pela questão de proteção e segurança? Principalmente, porque se você quiser convencer qualquer pessoa que Israel tomava um pedaço de terra para ficar brigando lá durante décadas e gastando dinheiro, isso não tem sentido. Nenhum. Você toma lá a faixa de Gaza, você toma as colinas de Golã, você toma a península do Sinai, tudo isso foi tomado em conflito, em guerras. Você não toma porque você decidiu tomar, você acabou de ser atacado. Então, o que é normal quando você é atacado é responder tomando de preferência um pedaço ou ocupando a terra inimiga. Porque você não está preocupado com o outro, você está preocupado com o seu povo. Israel foi atacado em 1967 na famosa Guerra dos 6 Dias. E aí Israel foi avisado que ia ser atacado. Foi pego mais ou menos de surpresa, mas antes do ataque, Israel mostrou que tipo de povo eles eram. Porque eles destruíram quase toda a aviação egípcia que tentaria atacá-la no chão. Eles atacaram o Egito antes. Então eles mostraram já que não mexam comigo. Israel é bem treinado, o exército? Extremamente, talvez esteja de questão de treino em combate, entre os 10 melhores do mundo, com certeza. Tecnologia de ponta. Tecnologia norte-americana, tecnologia alemã, tecnologia que vem de outros países, mas que eles desenvolvem também lá. Então, além de ser bem treinado, o que é o bem treinado, Richard? Não é só o treinamento cotidiano. É estratégia de acordo com o ambiente. É também. Você ter crescido num ambiente que tinha guerra todo o tempo. Isso te treina naturalmente. Não há treinamento melhor do que esse. Então, assim, a gente até fala brincando isso, mas você imagine você nascer, crescer e morrer em guerras. Lá se conta o tempo pelas guerras. Então, você diz, essa aqui aconteceu em 73. Essa foi em 67. Essa aqui foi em 82. Foi a intifada de 2001. Isso aqui foi na guerra...
Então é um povo que é um povo guerreiro há muito tempo, é um povo que aguentou, e aí vem o lado espiritual deles, que eu tive a oportunidade de conhecer, que realmente é algo impressionante. Eles realmente creem que Deus está com eles. Isso é uma coisa que assusta até mesmo os árabes. Porque se você pensar bem, a gente fala religião muçulmana, a gente acha que todo muçulmano é fundamentalista, ora 5 vezes ao dia, e etc. Não, nem todos. A grande maioria não é. É parecido mais ou menos, medida a proporção, com o que a gente chama de cristão aqui no Brasil. O cara diz que é cristão, mas não para tudo. Eu sei que você está me entendendo, né? E aí o cara é meia boca ali. E aí muito árabe, muito islâmico, diz assim, Allah Akbar, diz Allahu Akbar, Deus é grande, mas ele fala muito da boca para fora. Dificilmente você vai ter o radicalismo tomando conta, graças a Deus de novo, de todo o mundo islâmico. Mas toda vida que Israel respondia, e aí nós estamos vendo, infelizmente, porque ninguém fica feliz, qual ser humano vai dizer que está feliz com a guerra? Mesmo quem está de fora, até nós, até a gente mesmo, isso, que coisa terrível. Porque Israel não vai deixar pedra sobre pedra, é o que está mostrando. É isso que eu ia perguntar, o momento atual. Qual vai ser o futuro dos próximos dias diante de um ataque terrorista que aconteceu do Hamas a Israel, matando milhares de pessoas? O que é que pelo histórico, o que é que e pelas falas? Eu nunca tinha visto, eu acompanho há muito tempo, eu nunca tinha visto uma resposta tão devastadora de Israel, tão rápida e com o primeiro-ministro, os generais dizendo não vai ficar pedra sobre. Eu nunca tinha visto. Porque realmente, dessa vez, eles sentiram muito. Olha, você imagina o que é... Foi muito agressivo. Muito agressivo, porque há uma diferença... Agressivo que eu digo, o ataque do Hamas... Do Hamas foi aleatório. Mataram famílias, invadiram cidades. Os vídeos que a gente tem acompanhado... Atrocidade. Eu vi um vídeo de um cara atirando numa criança na frente do pai. Para que isso? Então, assim, há o interesse de assustar, de torturar, E os caras rindo, atirando e rindo. Há uma diferença. É como você comparar uma força policial que mata com um cara do crime organizado. Você vai dizer que eles são iguais? O policial, às vezes, acontece o efeito colateral, pode morrer inocente no combate? Pode, mas você vai ficar do lado de quem? Do criminoso? Sim, verdade. Ou não é para fazer nada quando o cara atira contra você? Você está subindo um morro aqui, o cara está com um bico de fuzil para você. É para você fazer o quê? Ah, mas ele estava com o filho perto. Não dá para ver. Então o cara está descarregando um fuzil na sua cabeça, meu amigo. Você vai atirar de volta. E quando você chega lá, você imagine quantos soldados não entram em parafuso, em depressão, por estarem no meio de uma... Nós vivemos numa guerra no Brasil. Falando de Brasil, né? Às vezes a gente diz assim, Israel é muito violenta aquela região. Aí eu olho aqui pro cara e digo, meu irmão, nós vivemos um dos países mais violentos do mundo. E a gente não lembra disso. Então, às vezes, é preciso a gente lembrar da guerra que nós vivemos aqui. Voltando para eles, eu nunca tinha visto a violência com que Israel... Isso significa duas coisas. A primeira, eles sentiram demais. Eles estão sinceramente abatidos. Eles não acreditam no que aconteceu. Não era para ter acontecido. E pior, no dia do Yom Kippur, no dia sagrado para eles, os árabes foram capazes, de novo, de não respeitar nem o Ramadã deles. Os árabes que eu digo Hamas, sem generalizar. Que o Yom Kippur é o Ramadã dos árabes, é jejum, é oração, e os caras foram matar. Ou seja, pela própria visão islâmica, eles estão no inferno. A própria religião deles colocam isso. Não toda visão, né? Existe Porque uma visão Hamas, que diz que vai para o céu, se você morrer numa jihad, né? Numa guerra. Mas é uma visão de não respeitar mais nada, de não ter nenhum limite. E a segunda coisa, Israel não quer ser atacado de novo. E a única maneira que eles estão vendo até o momento é não deixar pedras. E a parte mais cruel. Infelizmente, Israel vai jogar, vai destruir a faixa de Gaza. Isso está acontecendo a não ser que alguém freie Israel. Alguém que eu digo, alguém maior. Que diga, tá bom, já chega.
vamos fazer a paz. Isso pode acontecer? Pode, mas nesse momento, a situação política, a pressão em cima do Bibi Netanyahu, do Benjamin Netanyahu, para que ele dê uma resposta, para que nunca mais isso aconteça, é muito grande. Você se imagine no lugar do primeiro-ministro de Israel nesse momento. Você se imagine agora ele tendo que dar essas ordens, porque ele sabe que vai morrer gente, vai morrer inocente, e ao mesmo tempo o povo israelense clamando de uma resposta. Se nós não fizermos nada, eles vão fazer pior. É para fazer o quê? Jogar livros para os terroristas, flores? É para cantar Imagine? Não vai dar certo. Israel precisa se defender. E essa é uma realidade que, quando eu vejo pessoas dizerem que não é para fazer, me assusta. Porque imagine isso acontecendo no Brasil. Será que o povo brasileiro não iria exigir que o governo reagisse? É verdade. Professor, eu vou trazer para o Brasil. Hoje aqui no Brasil está uma divisão. Eu vi os políticos aqui de esquerdas, né, vi o Boulos, vi ministros, deputados do governo Lula, do PT, sendo solidário com o Hamas, com o povo palestino, que lembra, o povo palestino não é representado pelo Hamas, né? Então, sendo solidário com o Hamas, como é que o senhor analisa? Porque parece assim, aqui à direita do Brasil não pensa para Israel, Bolsonaro, a gente ouviu até a gente dizer o seguinte: olha, onde está ouvindo o comentário do ex-presidente, onde ele estiver, eu estou ao contrário. Isso não existe. O que é que o senhor tem a dizer dessa realidade? Eu acho que as pessoas que levam para esse lado estão vivendo nos anos 70 ainda. Estão na Guerra Fria. Estão vendo Israel como o famoso aliado, Estado alienígena dos Estados Unidos. Não, isso acabou. É um povo tentando sobreviver há décadas e ninguém apoia. Há milhares de anos. Há décadas na região, né? Sim, mas há milhares de anos no mundo. Porque... É um povo que há milhares de anos só leva pancada. E conseguiu sobreviver e conseguiu se tornar o que é. Uma potência, vários prêmios Nobel. Falei, você tira, né? Em todas as áreas, né? É um povo da fantástico. Economia à ciência. É um povo fantástico. E que, se você pedir para Israel baixar as armas, não vai mais existir Israel, é simples. Sim. E se os palestinos baixarem as armas, pode haver paz, como já aconteceu diversas vezes em diversos momentos. Mas baixa as armas, Israel, é complicado. Já a questão política, eu vou repetir, é uma visão anacrônica, é uma visão que não bate com a realidade. Os caras estão vivendo nos anos 70 ainda, estão na Guerra Fria. Porque Israel é capitalista. Meu Deus, é assustador esse pensamento. Não é isso. O mundo mudou e as pessoas dizem que no Brasil as coisas chegam com 30 anos de atraso. Eu estou acreditando nisso a cada dia, porque eu vejo gente debatendo, Richard, como se estivesse nos anos 80, quando eu tinha 10 anos. Ou seja, que cabeça é essa que continua lá no passado, fazendo discursos como se estivesse, enquanto o mundo já está anos-luz à frente disso. Essa discussão boba, sem fim, que inclusive eu me penitencio, porque às vezes até eu entro nisso também. Sim. E eu depois, o que eu estou falando? Não entendeu? E eu fico pensando, me penitenciando. Mas que bobagem, parece que eu estou nos anos 80. Uma coisa pequena, mesquinha. Mesquinha ex-partidária, ideológica. Ideológica, fanática, idólatra, que impede você de avançar, de crescer, de produzir, de trazer resultados para si e para os outros. Agora você falou como o Richard é locutor e formador de opinião. Perfeito. Perfeita a sua colocação, a sua frase. Você fica parado no tempo, discutindo picuinha, enquanto o mundo está se desfazendo como um paletó velho. Quando, na verdade, nós deveríamos nos unir, de certa forma, em torno de valores comuns que sustentam o Ocidente, que sustentam a civilização. Ora, o aborto, você vai, sinceramente, você vai ser a favor de triturar uma criança de 12 semanas, cara? Para mim, isso é muito estranho. Não importa se você é de esquerda, de direita, do que você for. Meu professor, eu fico aqui olhando porque vem os comentários, mas pode continuar, viu? Hoje, eu gosto desse contato visual, mas hoje a gente precisa acompanhar as redes sociais. À vontade. Né? Mas olha, professor Napoleão conversando com a gente. Que aulas? Está gostando da aula, Célio? Já que você é um homem da geografia perfeita, né? Aquele nosso amigo está precisando assistir. Vamos mandar o link para ele aí, Célio? Vai? Célio, mostra aí o mapa de Israel, aquele último mapa mais extenso que você colocou,
Porque eu queria ouvir do professor Napoleão, pegando a frase da nossa querida doutora Josiane. Ela disse o seguinte, não, aquele que tem... ela disse o seguinte, eu não sei, eu ia pegar ali, o Líbano está ali, o Irã fica por proximidade. Fica no que a gente chama de Mesopotâmia, né? Pronto. Ao lado do Iraque, entrando para dentro aqui, vai bem para dentro, na direção ali da China. Pronto, Rússia. mas o que eu queria perguntar, pegando a deixa da doutora Josiana, a doutora Josiana disse o seguinte, Israel é democrático. Aí, o que eu estou vendo aqui, eu estou vendo ali que tem Jerusalém. Sim, Aí quando sim. você vê Israel, né, o Estado judeu, o território ocupado por Israel, aí quando você vê também, mas dentro de Jerusalém, parece que existe duas Jerusalém, não sei. Existe a velha Jerusalém, né? E a Jerusalém nova, vamos dizer assim, mais É no mesmo cosmopolita. ambiente próximo, é isso? É bem pequenininho lá. Lá é uma cidade pequena e que tem 4 religiões. Pronto, é justamente É isso que isso. eu queria falar? Israel, o senhor captou a vossa mensagem, você captou a minha mensagem. Professor, é justamente isso, o senhor me ajudou e muito. Nesse contexto, Israel, né, poderia, com o poder, a estrutura que tem, apesar de ter também uma, digamos assim, uma submissão às Nações Unidas, a todas as nações que estão envolvidas nessa decisão de 1948, mas ele poderia dizer, não, aqui vai ser só agora Só o judaísmo. judaísmo. Aqui vai ser só o judaísmo. Isso é uma visão democrática de Israel, já que dizem que Israel está invadindo tudo? Lá tem a divisão, são 4 religiões: o judaísmo, o islamismo, o cristianismo e o chamado cristianismo ortodoxo, armênio principalmente. Então você tem lá eles convivendo. Muitas vezes há conflitos. Pacificamente? Normalmente. Mas existe, claro, o judeu ortodoxo que é mais brabo, vamos dizer assim, existe aquele islâmico que é mais temperamental, mas não chega O a ser... islâmico é o muçulmano? Sim, o islâmico, religião muçulmana, que é a religião que eles têm como a principal, mas que tem muitas divisões, inclusive. Se você pegar a divisão, muita gente pergunta qual a diferença entre sunita e xiita. Eu ia perguntar. E aí eu estou lendo seu pensamento, e aí ainda tem o seguinte: o xiita é mais violento, o xiita é mais radical. Existe essa lenda. É o contrário. Os sunitas. Se você pegar todos os grandes terroristas da história recente, 90% eram sunitas. Eu explico já o que é uma coisa e outra. E xiita, ele é mais fervoroso. Ele é aquele, vamos comparar, aquele evangélico mais raiz, se você trouxer para o cristianismo. Mas muito xiita é incapaz de lhe dar um tapa. Ele é rigoroso com a fé dele. Quando você vai para o terror, a maioria é ligada ao sunismo, a visão sunita do Islã, que é uma visão mais ligada à política, é uma visão mais ligada aos califas. Saddam Hussein, sunita. Osama Bin Laden, sunita. Yasser Arafat, sunita. Talibã, sunita. Seita Wahhabita, sunita. Aí, por que o xiita ganhou essa fama? Porque o Irã fez uma revolução nos anos 70 e ela foi comandada pelo partido, pelo poder do xiismo, dos xiitas. E foi uma revolução muito violenta. Nesse momento eles foram extremamente radicais, subiu ao poder os ayatolás, famosos ayatolás. O mais famoso era o Khomeini, que era terrível, guerra Irã-Iraque, xiita contra sunita. Mas nesse momento o xiita ganhou a fama de ser o radical, né? Quando na verdade isso foi muito ali no Irã, que aliás é onde está a maior parte da população xiita do mundo. Mas não quer dizer que todo xiita seja terrorista, entendeu? Então você vê como a informação às vezes chega errada para a gente. E isso é de propósito. Isso não é uma coisa fortuita, isso é algo que é feito para ser assim, porque até esconde muita verdade. E quando Israel reage contra esses loucos do Hamas, Israel é chamado de violenta, é chamado de genocida, é chamado de todo tipo de coisa. E você não vê o mesmo tratamento em relação ao terror. Eu acho muito parecido em relação aos criminosos no Brasil. A maneira como a imprensa fala deles. É muito parecido com como ela fala
do terrorista. Ela fala com muita amenidade. Mas quando é o policial ou quando é Israel, aí, meu amigo, prepara o lombo que lá vem pancada. Aí veio uma pergunta aqui, professor Napoleão, veio justamente uma pergunta, ainda eu falei sobre a ciência, os avanços de Israel, uma pessoa perguntou o seguinte, Richard, você falou sobre ciências e eu pensava sobre os avanços de Israel e eu pensava que antes, aí você falou sobre mídia, tem tudo a ver, que Cuba era a medicina mais avançada, mas hoje mostra que Israel é muito mais avançado que Cuba? Israel é um exemplo em várias áreas do mundo, né, da ciência. Você tem os avanços tecnológicos na saúde, são impressionantes. Né? Inclusive foi o primeiro do Covid, tudo que é emergencial, veja de novo, é um país que foi criado na guerra, de um povo que veio de uma perseguição e que aprendeu a improvisar e a resolver hoje o problema. Eles não esperam. É isso e que dizem que os judeus todos são prósperos, né? É um povo próspero. Mas né? aí é um pouco de lenda. Existe esse estereótipo de que todo judeu é rico. Não. Mas assim, há coisas que realmente você detecta na etnia, você detecta do povo judeu. Eles são muito proativos, eles resolvem problemas, é porque tinha que ser, ou então desapareciam. É uma coisa que a história obrigou eles a ser. Se você leva para o lado espiritual, é o povo, é a menina dos olhos de Deus. Sim, sim. Se você leva para o lado prático, é um povo que ou ficava assim, meu amigo, ou sumia. E aí você tem a necessidade de improvisar, de resolver as coisas, de criar, e eles fazem. Quer que eu não pergunte ainda, que ainda pode ser perguntado, hein, professor, que o senhor possa falar? Os muçulmanos, qual é a pergunta dos muçulmanos? Sim, essa divisão xiita e sunita, ela é uma divisão que acontece com a morte do homem que criou o Islã, que criou a religião muçulmana. Maomé, exatamente. E Mohammed já velhinho, morrendo, eu posso até contar de uma forma mais informal, o jeito que eu fazia na sala de aula, né? E o velhinho estava morrendo com a cabeça aqui a perna de um califa dele, e ele passando a mão na cabeça do velhinho aqui, o velhinho nas últimas, já dando aqueles últimos suspiros, e aí chegou para ele a filha dele, uma mulher chamada Fátima, que para o mundo islâmico é um nome sagrado, inclusive, principalmente para o xiita. E Fátima perguntou a ele, papai, você está morrendo, papai, com quem vai ficar o Império Islâmico? Com quem vai ficar tudo que o senhor construiu? E ele teria respondido da seguinte forma, com aquele que estiver mais próximo de mim. O cara que estava passando a mão na cabeça dele, pensou assim, opa, sou eu. Fisicamente aqui, eu estou cuidando dele há dias. A filha entendeu o seguinte, quem é que está mais próximo dele? Eu. Filha caçula, casada com seu principal general, um homem que ganhou muitas guerras para Maomé, Ali Ben Talib, que é um nome sagrado, não podia nem ter dito aqui, se eu fosse islâmico. E esse pessoal entendeu, ele está falando da gente. Naquele momento começou uma guerra interna, uma guerra intelectual, psicológica, filosófica, uma guerra convencional entre xiitas, que são aqueles de Fátima, daí vem o nome Shiat, quer dizer repartido, tirado, e os sunitas, que é aquele que entende a sunna, que entende ao pé da letra. Interessante. Quer dizer que até entre eles... A briga até hoje acontece. A guerra Irã-Iraque foi entre xiitas e sunitas. Muitas vezes os xiitas eles são chamados para tentar conter os sunitas ao longo da história. Claro que isso... Iraque é sunita? É sunita, majoritariamente. Então quer dizer que isso são muçulmanos islâmicos? Muçulmanos islâmicos. Então até entre eles tem essa guerra. Outro dia eu vi um cara dizendo o seguinte, o mundo islâmico está em decadência por causa do Ocidente. Mentira. Eles estão em decadência, boa parte, por causa das guerras internas. Entre eles mesmos. Entre eles mesmos. Isso eles dizem. Não é o Napoleão que está dizendo. Você vê as entrevistas dos líderes islâmicos, é quase dizendo assim, quando é que a gente vai se unir? Então, se você tem nações que vivem brigando entre si, com problema de terrorismo, de radicalismo, gente vivendo no Afeganistão na idade da pedra,
Então você quer que esse povo não esteja em decadência? Estão. E a culpa não é da Europa, a culpa não é do Ocidente. Claro que o Ocidente muitas vezes interferiu por interesse próprio, mas já estava como estava. Quando a Pérsia virou Irã, ela já estava praticamente arrebentada por guerras internas. Então, Richard, é um assunto complexo. Mas né? muito bom. Professor, o senhor gostou da aula, Célio? Tem alguma pergunta ou respondeu tudo? Nem todo muçulmano é árabe. Simples, eu posso ser muçulmano. O que é que basta para um brasileiro muçulmano? Sim. O que é que basta para mim ser muçulmano? Por incrível que pareça, é muito simples. Eu entro em uma mesquita e falo lá, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Entendeu, Richard? Não. Mete comigo aí. Não dá, não. La ilaha illallah, não há Deus senão Deus. Muhammad Rasulullah, Maomé, o profeta de Deus. Acabou, virei islâmico. Pronto. Confessou. Pronto, publicamente. Aí vai começar... O que é que a gente deve fazer? E agora, recentemente, eu fiz isso para ser cristão. Pensei que você fez isso para ser muçulmano. Não, estou explicando como funciona. Mas para ser evangélico, eu tive que... Eu já ia pensar aqui, será que esse homem está com uma bomba, tem uma mochila aí? Ele ficou preocupado. E aí o que acontece? Para ser evangélico cristão, eu preciso, na frente das pessoas, dizer, eu aceito Cristo como meu salvador. Ou, não é assim? É verdade. Pronto, basta aí. E um árabe pode ser cristão? Obviamente que sim, e há muitos cristãos árabes. Sim. Que não são muçulmanos. Não são muçulmanos. No Líbano é lotado, é cheio de cristãos. Tem judeus, quando eu digo judeus, que nasceram, que hoje... Nasceram lá. Que hoje não são do convertidos judaísmo, ao mas são cristianismo. convertidos ao cristianismo. Exatamente. Então, porque confunde-se, né, os termos? Porque aquela região é realmente complicada. E compreendendo, olha, só explicando para a gente fechar, o que é o islamismo? O senhor falou que é um povo. É uma civilização. Uma civilização. Que é Islã. formada por vários povos. Vários povos. Com características diferentes. Mas só uma religião que é a principal. A principal, os a muçulmanos. Principal é a religião muçulmana. A palavra vem de muslim, que significa submisso. Uhum. Por isso que eles oram. É submisso à vontade de Deus. É mais ou menos esse o significado. Muito bem. Professor Napoleão, esta será a primeira de muitas outras que virão. Ele está em um outro prefixo de uma co-irmã, que eu mando um abraço para toda essa equipe, todos os sábados lá, mas nesta segunda-feira está por aqui. Pode ter certeza que nós vamos convidá-lo para outra oportunidade, viu? Para um momento assim, falar sobre... Foi falado muito, você falou sobre socialismo, capitalismo, é um assunto hoje em pauta, né, e que eu gostaria muito de conversar. Eu gostaria de agradecer, mas antes aí, um dos enganos piores que existe nessa discussão é as pessoas confundirem capitalismo com sistema político. Não é. Não dá nem para comparar. Socialismo é sistema político. Comunismo. Capitalismo não. Comunismo. Comunismo sim. Socialismo sim. Liberalismo econômico tem muito a ver. O capital, quer dizer que socialismo não é sistema político? Socialismo sim. Comunismo? Sim. Não é a mesma coisa, não é? Tem gente não, a mesma não, coisa. Tem uma diferença É? conceitual. Agora, capitalismo... Mas se relaciona em algumas partes. Sim, capitalismo é um sistema econômico que está em todos os sistemas políticos. Até no socialismo? Até na China comunista. A China comunista não tem capitalismo? Sim. Por que isso é possível? Quer dizer... Porque capitalismo não é sistema político. E a demonização do capitalismo, né? Colocam tanto aí, outro dia eu estava brincando com uma meninazinha, minha sobrinha, e ela é pequena, né? E eu estava com um objeto que ela queria. Eu não me lembro se era o celular, não lembro. E ela pediu o celular e eu disse, não posso dar agora. Ela foi, pegou uma bolinha, e fez assim para mim, troca. Como é o nome disso? Capitalismo, é? Moeda... É uma moeda de troca. Troca comigo. Ou seja, o capitalismo é uma coisa natural. E não dá para existir sistema político sem capitalismo, meu amigo. Uhum. Qual é a diferença? É que no socialismo, você controla o capitalismo. Aí já fica um assunto para outra entrevista. Eu só queria... eu queria agradecer. E por que é que chamam... Por que é que a gente vê, quando começa no socialismo, numa visão como, né, comunismo, socialismo... aí geralmente termina em ditadura, professor? Geralmente sempre. Geralmente sempre. Não existe a possibilidade... Mas não é uma coisa comum? Partido Trabalhista Norte-Coreano, Partido Comunista Cubano, Partido Comunista Chinês. Comum, mas coloca uma elite governamental, militar, intelectual para governar a maioria, né? E haja silêncio e censura e perseguição. A verdade é essa.
A verdade. Se você conhecer um pouquinho de história, fica difícil. Até se eu quisesse defender, é difícil. Se eu quiser defender Pois isso, é complicado. Pauta para o próximo programa. Muito obrigado, Muito obrigado professor aos Napoleão. ouvintes, obrigado, Richard. Um abraço a todos da Educadora, um abraço, Richard Leitão, e aos ouvintes que ficaram até agora. Espero que tenha ajudado. Valeu, meu irmão. Muito